Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Hoje vamos para mais um clássico da panificação brasileira. Vamos fazer o pão de nata. É um pão muito macio e saboroso. Pessoal, essa receita é uma receita coringa. Nós vamos fazer a modelagem hoje do tabatier trançado, uma modelagem francesa. Mas você pode usar essa receita como pão caseiro, como pão de forma, como um pão de hambúrguer, fica muito legal. Ele derrete na boca. Espero que vocês gostem da receita, combinado? Então, hoje, no canal Chefe Mancuso, pão de nata. Vamos para a cozinha, vamos lá! E novamente vamos utilizar dois tipos de fermento na nossa receita, hein? O fermento seco, ele é responsável pela fermentação, e o fermento natural, ele entra como um pré-fermento para dar leveza e sabor. Se eu quiser trabalhar somente com fermento natural, eu tiro o fermento seco da jogada, não preciso aumentar a quantidade de fermento natural. E eu faço o processo da fermentação longa, trabalhando com os descansos, as dobras e a fermentação longa a frio, ok? Assim a gente consegue toda a potencialidade do nosso fermento natural. Agora, se eu não tenho fermento natural e quero trabalhar essa receita somente com fermento seco, a gente faz o contrário, tira o fermento natural da jogada, não precisa aumentar a quantidade de fermento seco e faz a receita tradicional da forma que nós vamos fazer aqui, combinado? E os ingredientes do nosso pão de nata são os seguintes, ó, 300 gramas de farinha, essa farinha é tipo 1, tá? A gente quer um pão macio, então é a farinha mais fraca. Tenho 3 gramas de fermento biológico seco, 30 gramas de açúcar, isso mesmo, ele é um pão levemente adocicado. Tenho uma unidade de ovo, clara e gema. Temos aqui 100 gramas de fermento natural já ativo. Se você tem dúvida de como ativar o seu fermento natural, nós temos várias dicas aqui no canal, tá? E tenho aqui a estrela da nossa receita, que é a nata. Pessoal, essa nata aqui a gente compra no supermercado num potinho, tá? Até tá escrito às vezes tipo nata. Por quê? Porque a gente não encontra mais aquela nata que a gente tirava do leite, que a gente fervia. Se você tiver, vai ser maravilhoso, tá? Chamam também de creme de leite cru, essa nata. Tudo bem? Essa aqui é a nata do supermercado mesmo. Vai dar uma maciez legal, tudo bem? E é a mais acessível, por isso que nós vamos usar na receita. Vou usar 150 gramas da nata. Tenho aqui 20 gramas de manteiga e tenho 7 gramas de sal. Iniciamos a receita misturando os ingredientes secos, fermento, açúcar. Daí a gente escolhe uma mão para ir na receita, na massa, e a outra fica livre para eu colocar os ingredientes, tá? Ó. Se eu coloco as duas mãos aqui, a gente fica refém da massa. Mistura bem, faz um buraquinho aqui, é muito importante esse processo, tá? E agora a gente coloca o líquido. O ovo, coloco o fermento natural, colocamos ele todo, TUDO, todo. Aproveitamos a mesma colher aqui para colocar a nossa nata. E começamos a mistura. Chefe, por que não colocou a manteiga agora? Porque a manteiga pode atrapalhar o fermento seco. Às vezes a gordura encapsula esse fermento seco, que é um pozinho ainda, e ele não dissolve. E aí o nosso pão não tem a fermentação correta, tá? Então a gente vai misturar tudo isso aqui e já já a gente coloca a manteiga. Vamos lá. Ó, nesse momento aqui eu gosto de utilizar um utensílio de cozinha chamado terceira mão. Olha lá, ó. É uma espátula, pode ser de inox, pode ser de plástico, e ela vai te ajudar nesse sentido aqui, ó. Limpar a sua mão para você continuar sovando. Senão você não faz a mistura correta, tá? Olha que legal, não temos mais nada seco, olha lá. Agora a gente coloca a gordura, ó, a manteiga. E agora a gente mistura bem até essa manteiga fazer parte da massa, tá? Acredita no processo, tá? Pode ficar estranho aqui agora, mas já já essa manteiga vai fazer parte da massa e a gente continua a receita. Vamos lá.
Nossa manteiga já faz parte da massa, olha lá. E agora a gente vem para a bancada, ó. A gente sai do bowl, um pouquinho de farinha na bancada, um pouquinho de farinha na mão, se você tiver algum excesso de farinha, olha lá. E agora a gente vai começar a nossa sova. Por que a gente sova o pão, pessoal? A gente precisa desenvolver uma elasticidade nessa massa aqui, tá? Olha lá, ó. Tá vendo como tá rasgando ainda, ó? Aqui a gente tem o glúten, mas a gente ainda não tem a rede de glúten, que é o nosso alicerce. O fermento ele se alimenta dessa massa e produz um gás. Esse gás tem que ficar preso nessa rede elástica que a gente vai produzir agora, senão o nosso pão não cresce. E qual que é o tempo certo? A gente mede através do ponto de véu. A gente pega um pedaço da massa e vai abrindo assim, ó, bem devagarinho, tá? E aí a gente tem que ter quase um véu. Olha lá, ó, tá vendo como que tá rasgando? No final da sova eu vou mostrar para vocês como que essa mesma massa aqui vai estar bem elástica, tá? Então agora a gente vai sovar 3 minutinhos, daí nós vamos colocar o sal e sovar mais 3 minutinhos até o final, até a gente conseguir o nosso ponto de véu. E após 3 minutos nós temos já uma elasticidade na massa, olha que linda. Então agora a gente vai incluir o sal, ó. A gente rasga a massa, coloca o sal sem medo de ser feliz, mistura bem aqui e a gente começa a sovar novamente. Vamos lá. E após 3 minutos agora nós vamos conferir o nosso ponto de véu, ó. Olha que linda a massa, ó. Lisinha, né? Tem que acreditar no processo, pessoal. Feita na mão mesmo, tá? Ó, a gente pega um pedaço da massa, no mesmo tamanho que a gente pegou no início, e a gente tenta abrir bem fininho, ó. Com calma, tá? Olha lá que elasticidade linda, ó. Tá vendo? Lembra que estava rasgando? Agora a gente tem o nosso ponto de véu, a nossa rede elástica. Através desse teste aqui, eu tenho certeza que o meu pão vai crescer, tá? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos deixar descansando essa massa aqui por 20 minutos. Por que ela precisa descansar? Porque a gente ativou esse glúten, ela ficou elástica. Eu não consigo modelar minha massa agora com ela elástica desse jeito. Então a gente precisa deixar ela descansar. Agora a gente pega a mão esquerda, mastiga aqui do lado e sobe. A mão direita, mastiga e desce. Ó, fazendo essa bolinha aqui, tá? Por que eu faço isso? Para segurar a fermentação aqui dentro. Combinado? Agora a gente dá um beijinho na massa e vamos esperar 20 minutos. Vamos lá. E nossa massa descansou por 20 minutos e agora nós vamos fazer a divisão. Nós vamos dividir agora em 6 pedaços. E a gente vai para a modelagem. Pessoal, para essa modelagem aqui, chamada de tabatier trançado, nós vamos ter um pouquinho de paciência, tá? Por quê? Porque a gente vai pegar essa massa agora, nós vamos bolear e descansar 10 minutos. Depois que descansar 10 minutos, nós vamos fazer um modelo chamado Battered, que é um filãozinho, e descansar mais 10 minutos. Aí sim nós vamos fazer a modelagem final, tá? Então vamos lá, vamos bolear essas massas aqui. A gente pega a massa, vira do contrário, leva tudo para o centro, fecha a parte do fundo, ó, como se fosse uma coxinha, pego essa parte aqui, venho para a bancada, dedão sobe mastigando, esses 3 dedos desce mastigando, olha lá, ó. Fazemos esse movimento e nós vamos ter a nossa massa boleada, tá? Então nós vamos fazer esse processo com as 6 massas, vamos lá. Nossas massas estão boleadas e agora o descanso de 10 minutos. E nossas massas descansaram por 10 minutos e agora nós vamos para a segunda parte da modelagem final do nosso pão de nata. Ó, pego a massa, viro do contrário e nós vamos fazer agora um filãozinho. A gente chama de batar, tá? Ó, aperto um pouquinho, pego a parte aqui de cima, venho quase até a metade e aperto, fazendo um sorriso. Aí eu venho, pego aqui em cima, não lá embaixo, tá? Aqui em cima, viro de novo
e faço outro sorriso. E agora eu vou fechar o meu pão, ó, pegando aqui em cima de novo, tá? Ó. Pego e fecho o meu pão. Parece um risoles, né? Mas não é. É o pão mesmo, tá? Ó. Agora a gente pega aqui a chave do meu pão, né? Tá vendo onde ele fecha? A gente coloca para baixo e a gente aperta um pouquinho, ó. Tudo bem? Então esse aqui é o battery e é a segunda parte da modelagem. Nós vamos para a modelagem final ainda. Então nós vamos fazer esse modelo aqui com essas outras 5 peças. Vamos lá. E temos as nossas 6 peças modeladas. Agora nós vamos para mais 10 minutos de descanso. Vamos lá. E após 10 minutos nós vamos para a modelagem final. Vamos lá, ó. Vamos separar todos os pãezinhos aqui. Para a modelagem do nosso tabatiê trançado, eu vou precisar de um pouquinho de farinha, um pouquinho de água e vou precisar do amansa-marido aqui, tá? Que é o nosso rolo, ó. Então nós vamos pegar um pouquinho de farinha, colocar embaixo. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Um pouquinho de farinha da metade do pãozinho para baixo, tá? Ó. E nós vamos apertar. Essa parte aqui não mexe, tá? Nós só vamos mexer nessa parte aqui, ó. A gente vem aqui com a amansa-marido, aperta e traz para baixo, ó. Essa parte continua do jeito que tá. Tudo bem? Ó. Venho e aperto. Ó, venho. Tira da mesa para ver se não tá grudado. Agora a gente vai para a modelagem. Como que a gente faz aqui, ó? Nós vamos pegar aqui a nossa espátula ou uma faca e nós vamos fazer aqui, ó, 2 cortes. 1, 2. Fazendo 3 tiras. Tudo bem? Agora nós vamos fazer uma trança aqui, ó. Nós vamos pegar aqui, ó, esse vem para cá, esse vem aqui no meio e esse vem para cá, ó. E aí a gente começa a trançar aqui, ó, essas 3 partes. Com essa água aqui, ó, nós vamos molhar o dedo, passar uma aguinha aqui, ó, e nós vamos colocar essa trança em cima desse pãozinho. Olha lá, ó. Pego aqui e coloco aqui em cima. Olha que legal, ó. E nós temos o nosso tabatiê trançado. Lindo, né? Agora, pessoal, nós vamos deixar esse pãozinho aqui fermentar, sabe de que jeito? Virado para baixo. Então nós vamos levar todos esses pães aqui já modelados para a assadeira virado para baixo, porque senão, se eu deixar assim, ó, esse pão aqui vai crescer e ele vai abrir. Então eu não vou ter a modelagem que eu quero quando eu for levar para o forno, né? Então agora a gente vai pegar uma assadeira e colocar todos os pãezinhos virados para baixo assim. Também quero falar com vocês rapidinho sobre a assadeira. Ó, esse pão é macio. Então a gente colocaria numa assadeira lisa, tudo bem? Só que essa assadeira que eu tenho não cabe os 6 pães, vão ficar muito apertados. Então eu vou assar numa assadeira maior que eu tenho, que é uma assadeira perfurada, que vocês já conhecem. E aí, pessoal, eu vou usar esse cara aqui, ó, tá? Essa aqui chama lona teflonada. A gente compra dessa maneira. Então assim, é um teflon que a gente usa nas churrasqueiras, que a gente usa nas assadeiras tradicionais. Para quê? Para que ela se torne, para que essa assadeira perfurada se torne uma assadeira lisa. E aí eu não vou ter problema desse pão ficar crocante devido a essa assadeira perfurada, tá bom? Então eu vou colocar meus pães para fermentar aqui na assadeira perfurada, mas é para ser numa assadeira lisa, combinado? Então vamos lá, ó. Os pães estão aqui, vou deixar eles viradinho do contrário, igual a gente combinou, ó. Colocar aqui, cada um virado para um lado, ó, para a gente ter um espaço, né, para eles crescerem. Ó. E agora nós vamos para a fermentação final. Pessoal, esse pão aqui não demora muito para fermentar. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, que é o pãozinho mesmo, ele já está fermentado, né? Lembra que a gente só abriu a parte que a gente fez a trança? Então agora no máximo mais 20, 25 minutos e a gente já vai levar para o forno. Vamos lá.
E após 20 minutos temos o nosso pão de nata fermentado. Olha lá que legal, ó. Aperta, fica a marca do dedo e volta um pouquinho, né? Lembra dessa história? Olha aí que legal, ó. Aperta, fica a marca do dedo e volta um pouquinho. Muito bem, temos a fermentação final completa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai virar todos de volta. Olha lá, ó. Olha que legal, pessoal. E agora nós vamos jogar um pouquinho de farinha em cima de cada pãozinho, ó, bem pouquinho, tá? Só para dar um efeito mesmo, ó. Agora nós vamos levar para o forno doméstico. Eu escolhi 180 graus por 10 minutos. E depois eu vou passar para 160 graus por mais 5 minutos. Combinado? E o nosso pão de nata ficou pronto, pessoal. Olha lá que coisa linda, ó. O efeito da farinha, bem dourado, muito legal. Agora a gente vai tirar da assadeira, deixar esfriar e já já a gente corta um para ver como é que ele ficou por dentro. E vamos ver como é que ficou o nosso pão de nata por dentro. Vamos lá, ó. Olha que legal, pessoal. Bem macio, tá? Ó. A consistência perfeita, o miolo compacto, é isso que a gente esperava mesmo, tá? Pessoal, se vocês realmente gostaram, clique aí em gostei e compartilhe essas informações para que mais pessoas sejam felizes fazendo pão. Eu agradeço de coração. Finalizamos mais uma aula aqui no canal Chef Mancuso. Hoje, pão de nata. Lindo, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a vocês, ao Empório Nelore de Ouro e aos meninos da padaria. Estou no Instagram, @Chef Mancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, grande abraço, beijo outro, tchau!